Olá, eu sou a Verônica Félix e esse é o Mr. Dragon. E nós estamos aqui mais uma vez no Danço Sim para trazer mais dicas para vocês. O nosso tema de hoje é: quero ser uma aluna ou aluno Danço Sim, mas eu ainda não tenho parceiro. Boa, quero ser um aluno ou uma aluna Danço Sim e ainda não tenho parceiro. A gente já falou até um pouco sobre isso, mas toda vez que a gente fala um pouquinho mais, surge aí algumas ideias de coisas que a gente experimentou, feedback de alunos sobre como eles fizeram para conseguir, e a gente passa essas informações valiosas que podem ajudar você a conseguir também. O que seria importante, suponhamos que a sorte vai encontrar a preparação. Essa ideia, presume-se que eu estarei pronto, ou você estará pronta, no momento em que a sorte chegar, ou a determinada oportunidade. Se eu decidir, eu quero dançar, talvez eu tenha um parceiro, seja casado, esteja namorando e tal, e é muito natural. Às vezes um dos dois acredita nessa ideia e quer fazer. Gosta um pouco mais, né? Se sobressai um pouco mais dessa questão. Tem mais interesse, tem mais vontade de dançar, e a outra pessoa está acostumada a ver, porque hoje em dia, com esse giro de velocidade de informação que a gente tem na internet, toda hora alguém descobre uma coisa muito incrível e aí fala sobre aquilo e tal, mas são tantas coisas tão incríveis que aparecem, que às vezes as pessoas percebem que eu, por exemplo, sempre estou iniciando, mas acaba que muitas coisas passam, não tem uma consistência. Então, o que é muito legal? Decidir começar do jeito que dá, com parceiro ou sem parceiro. Por quê? Porque a parte dançada, até a parte que a gente faz dançando os dois, a gente treina individualmente. É lógico, exceto algum movimento acrobático ou de efeito, mas dos básicos, praticamente todos os movimentos são treinados individualmente e unidos depois. Por quê? Porque eu preciso ter uma noção de peso do meu próprio peso e de como angular as posições de braço, de perna, de corpo, em uma situação em que eu tenha total responsabilidade pelo meu corpo, vamos dizer assim. E ela? Mesma coisa. A dama que é mais independente, ela tende a passar mais confiança não só para ela, mas também para o parceiro que ela vai dançar. Mais sutileza, mais leveza, mais segurança, mais pé firme no chão. É isso aí. E é um processo onde as duas partes, quando elas se propõem a fazer aqui juntos, vão crescendo e se ajustando juntos. Então, eu preciso ter consciência do meu peso, do meu corpo, de como eu vou fazer os movimentos, ter uma noção, talvez até um pouco mais de gosto, de noção musical, para entender bem a música. Eu lembro quando eu comecei a dançar, às vezes eu ia para uma música que talvez era um pouquinho mais sofisticada, um pouco acima do que eu esperava ali, e ficava bem difícil escutar. Depois de alguns exercícios, alguns processos e treinamentos, eu consegui entender a um ponto que hoje qualquer música, em qualquer ritmo, eu consigo trabalhar em cima dela, contar, trabalhar, enfim, tudo isso. No caso da dama, quando ela treina também, a postura, trabalhar o peso dela no calçado que ela prefere dançar, se vai ser um salto, vai ser uma coisa mais confortável. A gente sempre tenta treinar você com o salto e eu com o sapato que desliza embaixo. Isso. Por motivos óbvios. Quando você pretende girar, quando você pretende fazer alguns movimentos mais elaborados, o calçado precisa ter um deslizar. Ele precisa deslizar de uma forma mais suave. Por quê? Se ele trava muito no chão, ele sobrecarrega as articulações. Não só próximas, mas também
as mais que se encontram um pouco mais longe também. Uma Por coisa exemplo, que você no joelho. O joelho. O joelho é um exemplo, porque é uma coisa que você faz assim, uma torção, que você pisa assim na parte mais dos dedos mesmo. Às vezes, se não deslizar de uma forma bem eficiente e empacar, travar, pode ser que afete lá no joelho, na articulação do joelho. Olha aí, ela ainda foi boazinha, foi só até o joelho, mas pode chegar aos quadris, pode chegar a outros lugares também, porque, por exemplo... Tem um mau jeito na coluna ali de sem querer dar também. Se eu fizer um giro, por exemplo, vou dançar com um calçado que é apropriado para uma outra modalidade, por exemplo, que eu já dancei, um sapato específico para jogar basquete, que é preparado para uma quadra, movimentações ali onde eu preciso tracionar muito o pé no chão para esquivar, para fazer um passe de bola, alguma coisa assim. E eu pretendo girar como dançarino, é possível. Porém, dependendo do tipo de piso, pode travar bem mais do que eu esperava que travasse. Se eu perceber isso e doer num pé, por exemplo, fez uma torção inadequada no meu pé, ou no tornozelo, no joelho, e esse incômodo ou essa sensação de que está dando errado pode fazer que eu faça algum movimento com a parte superior do corpo e também sinta um efeito nas costas, em outra parte do sistema nervoso. Então, para a gente é muito importante usar a ferramenta certa para o que a gente pretende fazer. No caso, é dançar, girar. Isso, até porque é uma coisa que afeta tanto a curto prazo quanto a longo. Às vezes pode ser que não te prejudique ali na hora, mas com o passar do tempo, vai usando o sapato inadequado, vai machucando aí aos poucos, né? Inclusive, tem até um exemplo do Darren Hardy no The Compound Effect, que é um livro que eu conheci e estudei em inglês, mas talvez já tenha em português, que é o efeito compasso. Nesse livro ele deu um exemplo que marcou muito para mim, que foi se eu comesse, por exemplo, no caso dele eles usaram o exemplo da rosquinha, que come-se muito nos Estados Unidos, aquela cheia de coisinhas assim... Granulado. Colorido, né? Isso, todos aqueles enfeites para chamar a atenção, carregados de açúcar. E comesse aquilo tipo imediatamente, já caísse tendo um infarto, eu talvez não comeria. Mas tudo que é desenhado nesse livro, ele vai tratar sobre exatamente o que a Verônica falou. O efeito compasso. Uma coisa, talvez eu não tenha um efeito agora, mas 6 meses na direção errada, pode acontecer alguma coisa. 1 ano na direção errada, pode acontecer uma coisa. Ou talvez semana que vem na direção errada eu empolgo um pouco mais, coloco a velocidade, o RPM da música ali mais em cima. Bem, então usar o calçado apropriado para você que está aí com a dificuldade de ter um parceiro ou já tem um parceiro, já tem uma parceira, vai facilitar o processo, porque talvez esse calçado até na questão da forma, aperte de uma forma ali que, né, vai gerar um desconfortozinho, precisa de ajustar e tal, mas o principal é o contato com o chão estar mais livre. E aí, naturalmente, se o contato com o chão está mais livre, não dá para pisar de qualquer jeito. Pisar de qualquer jeito escorrega também. Então, isso acaba cobrando mais do dançarino, da dançarina, uma melhor noção de equilíbrio. Passa a ter mais equilíbrio, precisa posicionar o peso do corpo numa direção mais favorável. Ao invés de gerar energia para se mover, inclina o corpo para a direção que está indo. E todos esses detalhes vão fazendo diferença. Uma época eu cheguei a pensar, eu comprava até uns calçados que eram mais emborrachados, tracionavam mais. Até porque geralmente o papel do cavalheiro é um papel de base. É um papel, por exemplo, como a gente vê na ginástica, tem ali quem faz a base e tem quem passa para o próximo nível, vai fazer a acrobacia lá em cima. Então, normalmente, os mais leves, né, é mais fácil vai levar, e quem é um pouquinho mais pesado, fica ali, faz uma boa estrutura, cria ali o tronco para que a outra parte possa
ter as folhas, os frutos florescer ali em cima. Então, na dança, eu via bastante similar, vejo bastante similar. De modo geral, por liderar, no meu caso e o seu, a gente tem uma estrutura, eu sou um pouquinho mais pesado que você, então eu estou ali dando uma base, dando um suporte, deixando que você faça os movimentos mais acentuados e tal, brilhe mais, vamos dizer assim. Eu sou o suporte da estrela e ela tá lá só florescendo. Tem de homens que vira estrela também, né? Tem. A dança, de modo geral, ela te dá liberdade para você aprender uma noção de técnica, uma noção de movimento, giros, como liderar, como seguir, e aí cada um trabalha a sua personalidade. Então, voltando na questão dos calçados, eu usava alguns desses tipos de calçados e ficava ali com a noção que eu estava com um calçado que era bem mais firme no chão e mais aterrado, e ele prendia bem. Então, por exemplo, nesses dias eu evitava girar. Às vezes na loucura ali girava também. Mas qual era a consequência? Começava a sentir um pouquinho de inflamação no joelho, um pouquinho de inflamação no tornozelo. Então o que acontecia? Essas inflamações causavam desconforto. E aí ia criando uma espécie de educação muscular, mentalidade, mindset para mim mesmo, porque eu já sabia, ia me adaptando de acordo com a necessidade ou com a minha realidade. Minha realidade era um calçado emborrachado que prendia muito. Então hoje, com mais maturidade dançando, eu sugiro sempre, se um aluno me perguntar qual o calçado que eu devo usar, eu sugiro que procure um calçado próprio. Até porque, por exemplo, a gente tem luvas de boxe, tem luvinha de MMA. Dá para treinar o boxe com a luva de MMA? É uma coisa tão próxima, tão parecida, é uma luva também. Tem até um estofamentozinho, mas não é a mesma coisa. A luva de boxe ela tem uma borrachinha maior, ela tem uma esponja aqui maior, ela dá um encaixe bom, dá para treinar, colocar um pouco mais de pressão e tal. E o impacto é diferente. É bom para a mão de quem vai treinar e é bom para quem está recebendo o impacto também. No caso da dança é a mesma coisa. O calçado ele vai facilitar. Eu lembro na Holanda, no período que eu morei na Holanda, alguns de vocês já sabem da história, eu morei 9 anos na Holanda e nesse período eu fiquei viajando para vários países para levar workshops e shows. E tinha um amigo meu que a gente treinava, voltando lá no kickbox, que eu gosto muito de kickbox também. A gente treinava e ele tinha umas luvas mexicanas, que era até meio difícil de colocar, que tinha que amarrar e tal, a minha só no velcro. E um dia ele tirou assim, me mostrou essas, tinha até a bandeira do México, era assim, muito melhor do que a minha. Então ele falava, não, a luva realmente faz a diferença. Naquela época eu não tinha essa visão, não tinha essa sacada, eu não conseguia enxergar isso. Mas hoje eu percebo essa diferença. E na dança também. Apesar dos sapatos que deslizam, exceto alguns sapatênis ou alguns sapatos legais feitos por pessoas que são da área da dança e fazem os modelos mais urbanos ou um pouquinho mais clássicos e tal, colocam um pouquinho de sabor para a nossa realidade da cidade mesmo ali, ou individual, ou do hip hop, e urbano mesmo. E o mesmo acontece no futebol também. Pra galera do futebol aí, eu também jogava, participava de uma escola de futebol mesmo. E no início a gente treinava no campo, só que o campo que tinha uma terra mais durinha. E aí esse campo passou por uma transição, passou por uma mudança. E aí logo após a gente colocou o sintético lá. E aí foi uma mudança para todos os alunos. Mudou o piso completamente, a sensação. A sensação e o calçado. Porque antes a gente usava um calçado com o solo um pouco mais reto, que é a famosa chuteira de futsal. E aí a gente passou a usar a chuteira com cravo. Ô louco. Que segura um pouco mais, que é apropriado para o sintético. O calçado anterior talvez então escorregaria ou não ia muito bem. Isso. E vice-versa, se usar a chuteira com cravo no futsal não dá legal. Dá pra usar a chuteira de cravo no futsal, no campo de futsal? Dá, é até possível, mas não é recomendável.
Eu acredito que nem você deu o exemplo do primeiro piso, um pouco mais firme, e depois você passa para um piso que tem como se fosse uma esponja sintética. Então, realmente já dá uma diferença muito grande na questão dos calçados. Mas por que eu estou falando tudo isso? Olha... Dos calçados e da performance também. Muda. Dos calçados e da performance. Por que eu estou falando tudo isso? Por que a Verônica está falando todos esses detalhes para chegarmos novamente no calçado apropriado para dançar? Só com essa informação você já, abriu a cabeça, entendeu a importância de ter o calçado apropriado, apesar de às vezes eu vou na loja de calçados e eu vejo umas coisas bonitas ou na internet mesmo, caramba, esse calçado é muito legal, e inúmeras vezes eu já tive calçados de esportes de modalidades diferentes, eu usei eles para dançar, mas é o que eu estou falando hoje, depois de um tempo, de uma certa maturidade e tal, eu entendi que um calçado apropriado, além de ser legal para a saúde, é legal para girar melhor, é legal para trabalhar um tipo de equilíbrio que só cedendo um pouco, deslizando um pouquinho, que eu percebi que eu consegui conquistar. E o que é legal é que a gente consegue aqui passar uma mensagem para vocês antecipando, para não passar por coisas que a gente passou. Por exemplo, eu já fui numa loja comprar sapatos para dançar. Eu olhei, nossa, que sapato lindo e tal, diferente, mó modelo diferente. De dança, salto fino. Esse parece que é de dança, parece. E aí eu fui dançar. Filho, quando eu cheguei em casa, ô louco, só as bolhas, a dor tremenda, o pé, nossa senhora. E talvez nem somou positivamente com a sua performance, desenvoltura. Não, na dança não é igual, não. Aquele sapato apropriado não é igual. Então, essa daí já vai poupar aí algumas bolhas. Foi bolhas? Bolhas, dores, estouro de bolha. Talvez quedas. Queda também. Se não for pode confiável acontecer. Também, o próprio salto ele quebra com facilidade. Pode quebrar o salto. Dá uma torção aí no tornozelo, é perigosíssimo. E são coisas, detalhes que talvez ali no impulso eu não considerei no passado, mas que pensando um pouquinho mais inteligente com relação ao tema, a ferramenta adequada, por exemplo, vou bater um preguinho na parede, eu uso o martelo. Talvez eu consiga com um serrote, mas vai ser um pouquinho mais trabalhoso e se errar um pouquinho para o lado, pode machucar mais a mão do que o próprio martelo, que é ideal para bater um prego, para colocar um quadro, uma coisa na parede. Então, na verdade, nem uso tanto mais o martelo, uso a furadeira hoje, mas para algumas situações raras eu uso o martelo também. Mas, enfim, o exemplo principal aqui é perceber o exemplo do uso da ferramenta correta para exercer a função que você tem intenção, porque a sua dança vai ser construída em cima dos fatores música, equipamento apropriado, no caso da dança é até uma coisa realmente social e de certo modo fácil e acessível, porque você precisa de um sapato adequado. O que é um sapato adequado? Que do meio para frente, ou seja, no calcanhar ele pode ser até emborrachado, porque calcanhar geralmente a gente usa para estabilizar ou frear, mas da parte da frente tenha um couro. Inclusive eu já usei adaptações em alguns calçados. Estava numa época de treinar muito giro e tal, falei, não, preciso aderir. Eu gostava de uns modelões assim mais ousados, aí eu adaptei a parte de baixo. O principal, o mais importante aqui é a saúde articular, o conforto. Principalmente também. Para conseguir girar bem e estar aí com as articulações protegidas e os giros um pouco mais amanteigados, um pouco mais ali com fluência, com flow. Você arma o giro, se gira, consegue girar um tranquilo, se quiser girar 2 vezes, consegue girar e vai trabalhando ali o freio, porque gira mais, né? Mais motor, mais freio, natural. Mas é legal ter toda essa possibilidade de alcance, todo esse motor e conseguir
ir ali num nível moderado, sem um excesso de pressão. Mas voltando no tema, eu quero ser uma aluna ou aluno danço sim, mas eu não tenho um parceiro, eu não tenho uma parceira ainda. O que você pode estar fazendo aí agora? Treinar solos, sozinha, dá pra fazer, ou sozinho, dá pra fazer sim, porque tem a parte da dama e tem a parte do cavalheiro. Show de bola! E a gente vai disponibilizar agora, algumas pessoas bem especiais aí, um webinário. Nós teremos a Jornada Danço Sim nos dias 15, 16 e 17 de setembro. 2020? Do 2020. 2020. Opa, 2020. De 2020. Então, nesse webinário, a gente vai sintetizar, enxugar um pouquinho mais ali, reduzir em alguns detalhes que são importantes e que vão poupar muito do seu tempo. Do que eu tenho lá de 2 décadas de dança, eu vou trabalhar, sintetizar e trazer. A Verônica também tem experiência na área da educação física, da dança, vai participar dessa estrutura e elaborar algumas ideias importantes e nós vamos refinar para trazer para vocês o jeito mais eficiente de você conseguir um resultado rápido, aprendendo também com os nossos erros e acertos, porém tendo ali acesso a esse conjunto de ideias já passados ali na própria peneira, já ali separadinhos para facilitar, para ganhar velocidade no processo. Poupar aí talvez 5, 10 anos de tempo, de coisas, de insights que eu fui ter depois de anos dançando e aprendendo, ensinando em países diferentes, percebendo culturas diferentes, encontrando meios didáticos assertivos e mais universais, que eu conseguia me comunicar bem se eu estivesse ensinando árabes, ou indianos, ou europeus, australianos, enfim, Brasil, de países diferentes. Encontrar um passo a passo que funcionasse bem para essas pessoas entender melhor. Outra coisa, dei uma observada nos comentários e alguns falavam que, de mulher também, já vi, mulher falava assim: eu não tenho parceiro em casa, como é que eu vou dançar sozinha? Não tem como dançar sozinha. E eu respondo: tem como dançar sozinha sim. Tem. E é até melhor, porque o que você treina hoje, por mais que você não tenha um parceiro, treinando certinho, fazendo um bom acompanhamento, o que vai acontecer? Quando você for dançar com um parceiro que sabe ou não sabe, já vai estar desenvolvida. Facilitar. O processo já vai estar em andamento, já vai estar bem mais fluente. Se pararmos para pensar aqui e tal, um atleta olímpico, um atleta marcial, um dançarino de alto nível. Imagina essa pessoa. Se essa pessoa chegou no nível bom, é porque essa pessoa se esforçou. Naturalmente, nem sempre só nas coisas mais fancies, mais cheias de efeito, e sim em parâmetros básicos, em fundação, nessa parte inicial. A fundação do próprio, como a gente já mencionou aqui hoje, do próprio boxe, tem muito treino, chama-se sombra, treino de sombra, treino que é como se fosse virtual. Então, se você vai começar a dançar e você vai pensar e não ter um parceiro, você vai pensar num parceiro virtual, numa parceira virtual, como seria liderar? E você vai começar a pegar essa noção. Pegando essa noção, quando você chegar na parceira legítima, no parceiro legítimo, uma pessoa que aceitou e vai dançar com você, aí você já vai ter uma noção, já não vai chegar tão despreparado, tão cru, tão aéreo no treino. Você já vai saber mais ou menos como fazer isso ou aquilo, como trabalhar o peso, uma postura. E isso trabalha a confiança dessa pessoa. Essa pessoa vai, caramba, você tem uma noção, nossa,
que noção musical, tem umas músicas bacanas aqui e tal, ou a junção dessas músicas faz toda a diferença. E outra coisa, acredito que quando a pessoa ela quer, ela se compromete a fazer, iniciar e finalizar. Verdade. Que foi também o que aconteceu comigo. É que nem, por exemplo, tirar a carteira de motorista. Não tem como outra pessoa tirar por você. É você e você mesma. Então, nesse momento mesmo, eu tô tirando minha carteira. E demanda um certo tempo, um certo direcionamento, foco, muita leitura. Muita leitura. Tá o tempo inteiro lendo ali a sequência da prova. Todos os dias. Mas é isso, quando você quer alguma coisa, você tem que praticar e exercitar e repetir. E aí você está fazendo e eu posso fazer por você, talvez, essa prova? Obviamente não. Então é algo bem individual, você acredita que é bem individual essa realização de tipo, eu me responsabilizo por fazer dar certo, ou por fazer acontecer, ou pelo menos eu vou aprender e vou entender. Eu vou passar na prova, eu vou tirar a minha carteira, olha que massa, eu vou tirar a minha carteira. Não, no caso não é minha. Como eu quero tirar a carteira, não tem como outra pessoa tirar por mim. Então, o foco maior é no meu objetivo. Já aconteceu uns episódios também, eu aqui embaixo dançando, treinando. Rapaz, vou treinar isso aqui, vou ficar boa nisso aqui. E aí eu fiquei treinando. Aí do nada, bonitão, lá de fora, né? Veio pra dentro, ficou observando lá, treinando. Do nada tá aí, juntou e treinou junto comigo. Às vezes tinha até outras coisas pra fazer. Hoje a gente estava fazendo outras coisas. Aí escutou o som lá, deixa eu ver. E cheguei. E o que é interessante, eu estava em outro foco algumas das vezes, fazendo outras coisas, e o comprometimento dela em treinar, em melhorar em determinado passo e tal, eu chegava e via, ela nem me chamava, às vezes me chamava ou falava, vamos fazer isso daqui, mas a maioria das vezes eu não chamava. Não chamava, começava e ficava. Então, essa vontade dela, esse comprometimento me chamava a atenção. E aí eu falava, não, vou chegar ali, eu quero um pouco também, eu quero melhorar tal passo também, eu quero ver se eu dou conta de fazer o que ela está fazendo e tal, enfim. Isso me chamava, me instigava a treinar e ela nem me convidou verbalmente para participar do treino. Hoje, nós criamos uma rotina, treinamos todos os dias assim que acordamos. Tem só um tempo, eu gosto de fazer jejum na parte da manhã, então eu não preciso tomar o café da manhã. Ela gosta de tomar o café da manhã e tá tudo certo, nada de certo ou de errado, cada um faz como o seu corpo se sente melhor. E aí ela vai tomar o café da manhã, já traz uma maçã e o tererê, que eu gosto de tomar. E aí a gente já treina de manhã, ali meio que acordando ainda, arrumando o cabelo. Observação, né? Amanhã 10 horas não. 7 horas da manhã pontualmente ali. 7 horas da manhã. Com foco. E todos os dias, exceto domingo, nesse momento a gente está com essa agenda, é um dia que se tem necessidade ali de uma demanda de sono maior, ou seja, tem uma demanda de acúmulo de necessidade de dormir mais, nesse dia a gente dorme mais e nem sempre dorme mais, mas dá para dormir mais, esse é o combinado. Todos os outros dias o alarme bem toca e a gente treina. Onde a gente quer chegar com isso daí? É uma coisa que aconteceu com a gente, de um exemplo de comprometimento. Um exemplo é o que é só ela que pode fazer mesmo, que é tirar a carteira dela. Quem tirou carteira de motorista sabe, por mais que alguém leia a cartilha para você sobre as placas, sobre o que é um radiador, como um radiador funciona, que você me perguntou esses dias, estava lá lendo, o que esfria o motor do carro, enfim, frenagem. Cada um precisa aprender a entender pelo menos o suficiente para tirar ali. Qual é a média da prova? Tem que fazer 40 pontos. Acertar 40 questões, na verdade. 40? No total de quantas questões?
Na minha época era 40 questões no total, eu acredito que tinha que acertar 30 ou era 32, algo assim. O total é de 40, mas ou 27, alguma coisa, metade desse volume aí. Vamos supor, você tem que acertar pelo menos 20, que seria tirar um 5 numa prova regular para conseguir passar. Em alguns lugares demanda uma notinha maior, mas só como exemplo, a gente ainda vai descobrir, não descobrimos ainda, vamos lá fazer a prova. Vai lá, você vai lá fazer. Ela vai lá fazer. Eu realmente esqueci a pontuação certa, mas são 40 questões. São 40 questões. Acho que talvez, se eles estiverem cobrando um pouquinho mais rígido, acertar pelo menos 30. Porém, onde a gente quer chegar com todo esse contexto? Que o poder, eu vejo isso literalmente como o poder do comprometimento. Da pessoa se mostrar comprometida mais do que simplesmente falar. Porque às vezes para o parceiro, eu digo até o parceiro conjugal, o namorado, a pessoa que está mais próxima de você, ou talvez você vai dançar com alguém da família, são irmãos, que nem a Emily e o Júnior, que são a nível global aí, ótimos dançarinos, são irmãos, dançam desde sempre. Às vezes vão ali fazer algo muito legal juntos. A parte que ainda está na dúvida se vai começar a dançar, precisa ter um pouquinho mais de confiança na parte que se comprometeu. Então, no caso do nosso exemplo aqui, a Verônica se comprometeu a evoluir, ela queria avançar e evoluir ainda mais rápido. Ela evolui, eu posso dizer que relativamente rápido, assim, né? Para não exagerar, ela evolui rápido. Porém, o comprometimento faz com que ela acelere ainda mais rápido. E ela se mostrar comprometida me instiga, me incentiva, por sermos humanos, criaturas sociais, a treinar também. Então fica aí essa visão, esse posicionamento, essa estratégia ou estilo de vida. Alguns vão falar estilo de vida, porque pode ser também um estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida de me mostrar mais atento, levando a minha consciência mais comprometido com as coisas que eu escolhi ser comprometido. E naturalmente quem está à minha volta começa a perceber isso e melhorar também. Essa questão da influência dos próximos é bem significativa. Tem aquele ditado que geralmente quando a gente convive muito com a pessoa, a gente acaba puxando alguma coisa dela, né? Tem algumas analogias, tem alguns que são mais até firmes no ponto de que as 5 ou 6, na verdade aquele grupo mais próximo de pessoas, pode ser 3 a 7 pessoas, eu particularmente acredito que tem um potencial enorme de influenciar a própria personalidade individual. Então, algumas correntes, tanto na área do desenvolvimento pessoal, da psicologia, da filosofia, dizem um pouco sobre isso, que nós acabamos sendo a soma dessas pessoas que temos à nossa volta. Seria muito presente, muito tribal, vamos dizer assim, a gente viu no documentário, uma tribo e tal, então influencia. Mas hoje, com a própria internet, se você está vendo a gente, você está conectado de alguma forma. A própria internet faz com que tenhamos proximidade com algumas pessoas. Então é natural que, se nós usamos esse mecanismo, essa fonte de conhecimento, essa opção virtual, toda essa tecnologia a nosso favor, tendemos a melhorar e estar somando com pessoas que não estão presentes. Às vezes até com pessoas que já morreram. Tem alguns mentores que eu gosto muito. Posso até citar um exemplo, Jim Rohn, eu gosto muito, o Zig Ziglar, que são mentores que já faleceram, mas graças à tecnologia, de vez em quando eu quero escutar ou ler ou ter um acesso àquele conteúdo, eu acredito que vários livros, até livros que a gente tem lá na prateleira lá embaixo, tem algumas pessoas que escreveram esses livros e já não estão aqui entre nós.
mas através da tecnologia que imprimiu o livro, a gente tem esse livro, através desse vídeo, vocês têm esse conteúdo também. Então acabamos aí sendo essa equação. E eu costumo escutar, ou ver, ou assistir também algumas pessoas. E isso soma bastante e me dá um certo direcionamento. Mas se você está realmente a fim de dançar e não tem um parceiro ainda, ou uma parceira... Tá, é uma sequência de sugestões, de dicas. Começar com um parceiro ou com uma parceira virtual. Ou ali mesmo, sozinho mesmo, dá para fazer os passos. Com alguém da família. Com alguém da família, justamente. Ou até fazer o convite para alguém que você realmente queira dançar, queira conhecer mais, queira falar um pouco. Tô afinzona de dançar e tal. Tem a galerinha lá do Danço Sim e gostei, vi a sequência da estratégia, como eles fazem, como eles pensam e tal, e tô muito interessado em... E fala com a pessoa. Ou pode acontecer também de você ser mais interessado do que o seu parceiro. Às vezes você tem um parceiro, só que ele é um pouquinho pé atrás. E você tende a gostar mais de dançar. É isso. Que nem eu citei o exemplo de eu fazendo sozinha. E aí ele ficou curioso, quis lá, viu e acabou se envolvendo. Eu chegava e não resistia, porque ela estava dançando. E eu acredito que o ser humano tem uma necessidade natural, instintiva, social, de precisar de moção, de movimento, de mexer. Até de se envolver, de se envolver, às vezes você passa e você troca palavras com uma pessoa. Às vezes você passa, sei lá, vou pegar na mão, vou dançar. Então são formas de comunicação, de diversificar essa troca de informação e alegria e trazer um astral, uma vibe legal para casa mesmo. Sim, o ambiente tende a ficar mais harmonioso, você tende a ficar mais alegre com o seu marido ou a sua esposa, seu namorado, sua namorada, enfim. Parceiro, parceira, porque dança promove alguns sorrisos e tal. Chega ali, eu ainda sou muito brincalhão, já chega brincando e tal. Então é isso. Vamos concluir relembrando a data do nosso evento. Isso. Do nosso webinário. 15, 16 e 17 de setembro. Teremos o nosso Jornada Danço Sim. E você aí já está super convidado ou convidada, viu? Isso aí. Se você almeja dançar, quer poupar tempo, aprender a dançar, ter um destaque, saber desses atalhos, dessas formas que a gente conseguiu dar uma enxugada, rever as experiências, organizar, unir pedagogia e experiências práticas de como chegar a um bom nível e dançar bem, tá aí, Jornada Danço Sim, só ficar aí atento que a gente já vai passar um pouco mais de detalhes sobre. Então aqui foi Mr. Dragon. Verônica Félix. Valeu!